Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos. Eu sou Karina Carrascosa e agora nós vamos para a 16ª questão da prova da Prefeitura de Monte Azul Paulista do ano de 2021 da Banca Consulpan. É uma questão que fala sobre educação e saúde bucal. Vem comigo! Pessoal, o que dizia essa questão? As práticas de educação em saúde bucal passam pelas etapas de planejamento, execução e avaliação, devendo basear-se nos determinantes sociais, econômicos e culturais da comunidade envolvida. Durante todo esse processo, deve-se considerar o nível de escolaridade e de entretenimento da população, mas sempre evitando a problematização das questões escolhidas. Preferencialmente, os participantes devem ser dispostos em forma de círculo e as atividades devem ser baseadas em trocas de experiências entre profissionais e comunidade, estabelecendo uma educação horizontalizada onde não haja um único detentor do saber. Analise a alternativa e julgue. Alternativa A está falsa, pois nas práticas de educação e saúde devem ser usados termos científicos para que haja uma familiarização da comunidade com a ciência. Alternativa B está falsa, pois quando as práticas se baseiam nas trocas de experiências entre os participantes, a educação estabelecida é chamada de vertical. Alternativa C está falsa, pois a problematização deve ser incentivada durante as práticas de educação em saúde. E a alternativa D está totalmente verdadeira. Queridos, você que ainda não é inscrito no canal, inscreve, ativa o sininho para receber a notificação de novas resoluções de questões e vamos descomplicar essa questão. Quando a gente olha essas alternativas, na minha opinião, a alternativa A gente já poderia descartar de cara, porque a gente ouve a todo momento que nós temos que evitar termos científicos quando a gente está falando com o paciente. A gente tem que usar, tem que se basear naquele nível de conhecimento do paciente, para que a gente possa utilizar um repertório, um vocabulário que o paciente entenda e consiga aderir ao tratamento odontológico. Porque se a gente ficar usando termos científicos, aqui ele fala que é para que o paciente se familiarize com a ciência, a gente vai se distanciar cada vez mais desse paciente. A gente vai ficar lá usando os nossos jargões, o paciente vai ficar acenando com a cabeça que está entendendo tudo, e na verdade ele não está assimilando aquele conhecimento, né? Você está lá todo cheio do seu conhecimento científico, passando para o paciente com aquela linguagem científica, o paciente não está conseguindo absorver aquela informação. Se ele não absorver conhecimento, ele não altera comportamento, a gente não tem adesão ao tratamento, a gente não tem sucesso daquele tratamento com esse paciente. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que sempre observar qual é o nível de conhecimento, conversar com aquele paciente, ouvir as suas crenças, ouvir o que ele acredita, ouvir o que ele está fazendo em relação à higiene bucal, como ele está fazendo. A partir daí, a gente vai pegar todo o nosso conhecimento científico, transformar numa linguagem acessível, que o paciente consiga entender, para que ele consiga mudar aquele comportamento e ter um sucesso no tratamento odontológico, ok? Então, a alternativa A está incorreta. Alternativa B diz que aquele nosso parágrafo está falso, pois quando as práticas se baseiam nas trocas de experiências entre os participantes, a educação estabelecida é chamada de vertical. Pessoal, a educação vertical é aquela educação tradicional, onde a gente tem uma pessoa detentora do conhecimento, onde a transmissão de informação é unidirecional. Eu vou lá, eu vou passar a informação, eu não quero saber da sua opinião. E a outra pessoa está lá só para receber aquela informação. A educação horizontalizada é aquela educação onde a gente vai ter troca de experiências. Não existe um detentor do conhecimento. Vai haver reflexão, vai haver discussão. Então, quando a gente tem trocas de experiências entre os participantes de um grupo, de uma atividade, a gente tem uma educação horizontalizada. Por isso que a alternativa B também está incorreta. E aí ficamos com a alternativa C e a alternativa D, que diz que ou está tudo correto, ou a gente tem um erro ali na questão da problematização. Então, o que diz a alternativa C? Que ela está falsa, pois a problematização deve ser incentivada durante as práticas de educação em saúde. Pessoal, quando a gente lê materiais que falam sobre educação em saúde bucal, a gente vai ver que fala-se muito em
problematização. Eu peguei aqui dois exemplos, um é o caderno 24 e o outro é um manual em saúde bucal, para mostrar para vocês alguns exemplos de parágrafos que falam de problematização, para a gente conseguir assimilar um pouco dessa ideia, porque vira e mexe, o assunto problematização cai em provas de concurso público. Vamos lá. Aqui é a carinha do caderno de atenção básica, que a gente chama de caderno 24. E aí, o que a gente encontra lá sobre problematização? Primeiro, ele vai falar de plano de ação local em algum momento lá do documento, e ele diz assim: plano de ação local inicia-se pela problematização do contexto de determinado território e, dando um passo adiante, propõe estratégias e ou soluções sistematizadas e detalhadas em ações e atividades. Então, olha a importância que eles dão aqui para a questão da problematização. Que um plano de ação local, uma atividade que vai ser realizada numa escola, numa comunidade, inicia-se pela problematização. Tenho que conhecer qual é a necessidade daquela população, qual é a realidade, qual é o problema ali, para que eu possa analisar e aí promover uma intervenção. Outro trecho, ele diz o seguinte: aqui propõe-se uma metodologia participativa que pede para conhecermos bem a forma como as relações acontecem em nosso território de responsabilidade, envolvendo estratégias como a problematização, identificação de recursos, planejamento, sistematização e avaliação de ações criadas pelas pessoas e comunidade que vivem aquela realidade. Então, de novo, trazendo à tona a questão da problematização. Quando a gente fala de problematização, a gente tem que lembrar o quê? Eu tenho que conhecer a realidade daquele indivíduo, daquela população, daquela comunidade. E a partir da necessidade que eu encontrar ali, seja no indivíduo ou na comunidade, eu vou propor uma estratégia de intervenção. E não simplesmente chegar lá, eu vou colocar, vou implementar um programa porque eu acho que tem que ser assim, porque eu acho que aquele programa é importante, sem saber qual é a necessidade daquela população. A problematização é quando eu parto do problema, quando eu parto da necessidade daquela comunidade. E aí sim, eu vou planejar uma intervenção. Um outro documento é o Manual Técnico de Educação em Saúde Bucal. Lá no meio ele diz o seguinte: não somente a consulta diagnóstica, mas todo o espaço de atuação clínica requer uma comunicação efetiva, com possibilidades de aprendizagem e construção de conhecimentos novos. Para tal, é preciso substituir, prestem atenção, modelos ancorados em práticas de comunicação unidirecional, dogmática e autoritária com foco na transmissão de informação. É quando o indivíduo, aquele que acha que é detentor de todo o conhecimento, vai lá e vai fazer uma educação, seja em saúde bucal, unidirecional, vertical. Eu vou lá porque eu conheço do assunto, eu vou passar a informação e a comunidade vai ficar lá só recebendo aquela informação. Tá? Então a gente tem que trocar isso pelo quê? Por discussão, reflexão, desencadeadas pela problematização de temas de saúde bucal. Então, torna-se imprescindível a abertura ao diálogo, a troca mediadas pelos valores e vivências dos sujeitos envolvidos. Afirmar o sujeito do tratamento é acreditar e investir na prevenção e no autocuidado. Então, qualquer atividade de educação em saúde bucal deve ser baseada em problematização de temas daquela comunidade, daquela população. E aí sim, a gente vai promover, vai implantar uma estratégia naquele local. Porque assim a gente se aproxima da realidade, a gente se aproxima do nível de conhecimento, do que eles acreditam que seja importante. A gente vai ter uma adesão muito maior àquele tratamento, àquele programa. No outro trecho, ele vai se referir ao fato do coordenador, do facilitador ter competência para fazer aquilo e ser o detentor do conhecimento. Então ele vai dizer assim, ó, tal competência, entretanto, não pode inibir o surgimento crítico do grupo. O coordenador, facilitador, deve fornecer dados, informações, conteúdos nos momentos oportunos, respondendo a uma prévia problematização, a uma necessidade, a uma busca e inquietude por parte do grupo. Então, o que ele diz aqui? Tudo aquilo que a gente vem falando, ele só vai reafirmar que qualquer intervenção tem que responder a uma busca daquela comunidade, daquele grupo, baseado numa problematização. Mais um pedacinho, o último trecho que eu trouxe aqui para exemplificar para vocês, que diz que nossa opção metodológica
baseada na participação real e na problematização, buscando a aprendizagem a partir do confronto com situações reais, no contexto de vida das pessoas e grupos. Então, é aquilo, só está escrito de maneiras diferentes em cada pedacinho, mas a gente tem que propor uma atuação baseada na problematização, que é quando a gente leva realmente em consideração as situações reais do contexto de vida daquele grupo, daquela comunidade. Pessoal, acho que deu para entender um pouquinho a questão da problematização, da importância da problematização na educação em saúde bucal. Então, aqui voltando para a nossa questão, ele diz o quê? Mas sempre evitando a problematização das questões escolhidas. Não é evitar, a gente tem que usar a problematização, a gente tem que partir da problematização. Qualquer intervenção tem que ser baseada na problematização. Gravem isso. Então, a gente chega aqui nas alternativas e a alternativa C é a nossa alternativa correta, porque diz que está falsa, pois a problematização deve ser incentivada durante as práticas de educação em saúde. Logicamente, a alternativa D está incorreta. Então, ficamos com a alternativa C. Espero que vocês tenham acertado, espero que vocês tenham revisado esse assunto. Agradeço mais uma vez a sua companhia aqui comigo. Não esquece do like. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa questão. Te vejo numa próxima questão. Tchau!